Olá, minha gente, que bom ter vocês de novo conosco. Meu nome é Eudes Baima, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, membro da direção municipal do Partido dos Trabalhadores e dirigente do Sindicato dos Docentes da UES. Estamos aqui hoje, como estamos frequentemente, para falar um pouco de temas da conjuntura política nacional. No momento em que estamos vivendo, a reflexão, a discussão e o debate são importantíssimas armas para enfrentar essa situação de obscurantismo, de reacionarismo e de autoritarismo que vivenciamos hoje sob o governo Bolsonaro no nosso país. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre dois temas que estão interligados. O primeiro tema é aquele dos ataques reiterados que vivenciamos a cada dia, advindos do governo. E o outro, queria conversar um pouco com vocês sobre a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores nessa situação política, ainda mais agora em que o partido começa a preparar o seu 7º Congresso Nacional. Vamos nessa? Então, a situação do país é marcada por um cotidiano ataque aos direitos, às conquistas e às liberdades. Tenho brincado com os amigos, com as amigas, que todo dia que a gente acorda, a gente já tem medo de abrir as redes sociais, já tem medo de abrir os portais de notícia, porque já sabemos que todos os dias tem um ataque novo contra nós. Naturalmente, tem aquelas investidas contra os direitos que são mais importantes, mais relevantes, aquelas que parecem às vezes mais engraçadas, mais jocosas, mais absurdas, mas no conjunto, globalmente, o governo é marcado por uma trajetória de ataques cotidianos, de ataques seguidos que afetam e podem afetar a vida de todos nós. Vamos falar de alguns deles hoje. Desde o nosso último vídeo, estamos tratando da questão da reforma da Previdência. No momento em que gravamos essa discussão de hoje, foi votada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, a chamada reforma da Previdência. Foi o primeiro turno, a primeira rodada, mas o resultado foi extremamente negativo e significou uma derrota de dimensões relevantes para a classe trabalhadora, para a juventude, para as mulheres em particular, no caso da reforma da Previdência, daqui a pouco falaremos sobre isso, para o povo em geral. A conclusão que nós temos que tirar deste momento do primeiro turno da votação da reforma não pode ser de esmorecimento. É verdade que o golpe contra os nossos direitos foi extremamente duro, mas ainda é hora de reagir, ainda é tempo de dar o retorno da classe trabalhadora e da juventude a esta investida contra os direitos previdenciários no Brasil. Essa primeira rodada da reforma da Previdência na Câmara, ela enganou alguns colegas, alguns companheiros, alguns amigos nossos, porque para aprová-la, o governo teve que aceitar a retirada daquilo que parece ser parecem ser os elementos mais importantes da proposta governamental. Por exemplo, não foi a voto nessa primeira rodada a transformação do direito previdenciário em plano de capitalização. Também não foi a voto nessa primeira rodada de votação na Câmara a pretensão do governo de reduzir e, com o tempo, extinguir a aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. E também foi retirado do substitutivo que foi a voto no plenário da Câmara aquela medida que atacava o direito dos trabalhadores e trabalhadoras, dos seus filhos, que por uma razão ou por outra, doenças congênitas, acidentes de trabalho, etc., recebem hoje o benefício de prestação continuada, né? Que na proposta inicial de Paulo Guedes, ia ser cortado pela metade. Isso foi visto por alguns companheiros, por algumas companheiras, como uma espécie de meia vitória nesse momento. A minha opinião é que nós não tivemos nem vitória inteira, nem meia vitória, porque o plano de ataque à Previdência, que estava previsto já no governo Michel Temer, que foi barrado pela greve geral de abril de 2017, este foi o texto que, grosso modo, foi aprovado agora na Câmara. O que aconteceu
é que nós tivemos uma perda de direitos menor do que a prevista, mas não tivemos nenhuma vitória. Ao contrário, é uma derrota, por exemplo, o aumento da idade mínima para se aposentar. É uma derrota, por exemplo, o aumento do tempo de contribuição para se aposentar. É uma derrota o fato de que não há mais o tempo de contribuição mínima com o qual você pode requerer a aposentadoria. É uma derrota o fato de que o tempo de contribuição e o tempo de existência, a idade das mulheres, tem aumentado, particularmente daquelas que estão no serviço público e que são seguradas de regimes específicos, especiais, próprios de aposentadoria. As professoras, por exemplo, passaram agora, também elas, a ter que completar 62 anos para poder requerer a aposentadoria na forma mais integral possível, porque integral mesmo 100%, a proposta aprovada proibiu. Diante disso, nós não podemos falar em vitória nessa primeira rodada de votação da reforma da Previdência. Lembro agora, enquanto falo com vocês, que também a juventude foi duramente atingida por essa proposta votada na Câmara, porque as regras que ficariam estabelecidas, se esse mesmo substitutivo vier a ser adotado no Senado também, impede na prática aqueles que estão entrando agora ou entrarão no próximo período no mercado de trabalho formal de se aposentar, porque praticamente obriga que esse jovem que entra agora tenha 40 anos de contribuição em um emprego formalizado. Agora imagina isso no Brasil, deixado por Michel Temer e nas mãos de Bolsonaro, aonde os patrões ganharam, por exemplo, o direito de não contratar mais trabalhadores, usufruir do seu trabalho sem ter que contratá-los. É, por exemplo, o Instituto do Trabalho Intermitente. Um processo que muitos economistas, estudiosos do mercado de trabalho, chamam hoje de uberização do trabalho, uma precarização extrema da força de trabalho. Quantos dos jovens que começam a contribuir agora com a Previdência vão conseguir passar 40 anos contribuindo ou estarão vivos ao cabo desses 40 anos de contribuição? Então, é o futuro das novas gerações que está sendo cortado por essa proposta de reforma da Previdência. Queria chamar a atenção de vocês que a reforma da Previdência é para Bolsonaro, assim como é para as nossas casas, os nossos apartamentos, aquela parede estruturante. Se aquela parede for derrubada numa reforma, a casa ou o edifício tem o seu equilíbrio comprometido e podem até cair. A reforma da Previdência é aquele fio que liga o governo Bolsonaro ao capital financeiro nacional e internacional, à cúpula das elites capitalistas. É esse, entre outras medidas, mas essa é a principal medida que essa gente que sustentou a campanha de Bolsonaro e que sustenta agora o seu governo, às vezes a contragosto, é verdade, mas é essa linha que liga, e é a última linha, aliás, que liga Bolsonaro a esses seus sustentadores. Derrotar a reforma da Previdência equivale também a dar um duro golpe na própria continuidade do governo Bolsonaro. Por isso eles estão dando a vida e a morte, comprando os deputados com emendas orçamentárias, na calada da noite, muitos bilhões de reais gastos nessa primeira rodada, sabe-se lá o que é que os deputados vão pedir para a segunda volta de votação na Câmara, sabe-se lá o que é que os senadores vão pedir, mas o fato é que Bolsonaro não pode continuar se ele não levar a cabo até o fim a reforma da Previdência. Outro aspecto importante que eu queria que vocês refletissem, alguns dizem, mas, como eu falei, mas aquilo que era a menina dos olhos do governo, do Paulo Guedes, não entrou nesse substitutivo. É verdade, mas a porteira foi aberta. Nós vamos agora para um segundo turno na Câmara, para 2 turnos no Senado. A matéria caminhou, a matéria passou para novas instâncias e, portanto, tudo aquilo que foi retirado pode perfeitamente ser colocado de volta. A única maneira de impedir que isso acontecesse era não deixar a matéria passar na Câmara dos Deputados. Mas, como eu disse, se a derrota não é irrelevante, se a derrota é significativa, é verdade também que nós já mostramos poder de fogo para derrotá-la. O 15M, o 30M, a greve geral de 14 de junho, a grande manifestação em Brasília no último 12 de junho, de professores, estudantes, trabalhadores em geral, e agora preparamos
para o mês de agosto, 2 momentos decisivos nessa luta que continua contra esta tentativa do governo Bolsonaro de destruir a nossa Previdência. O primeiro momento é o dia 13 de agosto, inicialmente convocado como uma greve nacional de professores pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a confederação que reúne os trabalhadores das redes públicas, mas que depois teve a adesão do Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior, o ANDES, teve a adesão do Congresso da União Nacional dos Estudantes e logo depois da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, do Sindicato Nacional dos Professores e Trabalhadores dos Institutos Federais e também da Federação Nacional dos Trabalhadores Técnico-Administrativos das Universidades Públicas, a FASUBRA, além do apoio da Federação dos Estudantes do Ensino Técnico e Tecnológico, a FENET. Então, um pool, uma grande frente única de entidades educacionais que prometem para 13 de agosto mais um tsunami da educação, a segunda greve nacional da educação, que vai repetir e talvez aumentar a grande mobilização de 15 de maio passado. Já no dia seguinte, nós vamos ter dezenas de milhares, alguns falam em 100 mil trabalhadoras rurais em Brasília, na tradicional Marcha das Margaridas. Dessa vez, convocada não só pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, mas por todo um conjunto de entidades que estão ligadas às reivindicações e às lutas dos trabalhadores rurais, como o MST, por exemplo, e a Via Campesina. Então, temos um calendário de lutas para derrotar a reforma da Previdência. Perdemos uma batalha, não foi qualquer batalha, foi uma batalha grande, uma batalha importante, uma batalha que tem muitos aspectos decisiva, mas mesmo assim continua sendo uma batalha. A guerra mesmo ainda está à nossa frente. Nesse contexto, tendo aprovado na Câmara dos Deputados, em primeira volta, em primeira rodada, a contra-reforma da Previdência, o governo se sentiu a avançar em outra medida destrutiva da maior importância. Ele anunciou o chamado projeto Futurice, destinado às universidades federais, aos institutos federais e aos Cefetes, né, alguns que ainda existem no Brasil. O centro desse projeto, o núcleo desse projeto, é o de transferir as universidades e IFs e Cefetes da esfera do serviço público para a esfera do setor privado, através de sua transformação em entidades públicas de direito privado que permitiriam a elas operar no mercado, contratar sem concurso pela via da carteira do CLT essa que foi previamente destroçada pelo Temer nos anos que passou no governo, né? E dessa maneira o governo se retira, o Estado se retira do financiamento e da sustentação da universidade pública. É um ataque muito importante, eu diria até que é a maior ofensiva que nos meus anos de trabalho na universidade, nos meus anos de sindicalismo docente, eu conheci. Eu não me lembro de nenhuma ofensiva tão grande, tão contundente como esse projeto Futurice, né? E que por isso mesmo, para preservar o direito do povo brasileiro, sobretudo das suas camadas populares, a ter acesso às universidades, precisa ser derrotado. Também a luta contra o Futurice foi incorporado tanto à greve nacional da educação de 13 de agosto, quanto à pauta da Marcha das Margaridas em 14 de agosto. Por isso mesmo, todos nós estamos chamados a reforçar de maneira intensiva esse calendário, essa agenda de mobilizações e essa agenda de lutas, cujo sentido qual é? O sentido é de acumular forças, é de reunir as condições para uma nova rodada da greve geral dos trabalhadores desse país, capaz de derrotar a contra-reforma da Previdência e as medidas de ataque aos direitos, né, que vieram, ou que vêm junto com a contra-reforma da Previdência. Destaco aqui justamente esse projeto Futurice. Mas há também ataques às liberdades no país, né? Há gravíssimos ataques às liberdades no país. Como vocês sabem, o site The Intercept Brasil vem publicando desde o mês de junho uma série de matérias cujo objeto, cujo conteúdo
são o vazamento dos diálogos, das conversas na rede social Telegram, realizada por procuradores da Justiça Federal, pelos juízes da 13ª Vara Federal de Curitiba, que era comandada, na verdade, era comandada com mão de ferro pelo atual ministro Sérgio Moro, da Justiça, e que vem revelando o teor efetivo do julgamento do companheiro Lula. O julgamento do Lula se revela nessas reportagens, nas provas trazidas pelo vazamento das mensagens do Telegram, como uma grande farsa, como uma grande fraude, aquele jogo em que o time adversário está combinado, o time adversário está em conluio com o juiz, com o árbitro da partida e que, portanto, o nosso time nunca teve nenhuma chance de vencer. É isso que se revela, de maneira resumida nas denúncias que o The Intercept Brasil vem realizando através da série de reportagens intitulada Vaza Jato. É uma questão muito grave, não apenas muito grave, porque ela incide sobre a natureza das eleições de 2018, as eleições de 2018 realizadas sobre a base da prisão do Lula, se revela ela mesma como uma eleição fraudulenta, ou seja, um julgamento farsa, um julgamento fraudado, cujo objetivo era realizar uma fraude eleitoral. Ou seja, afastar da corrida eleitoral o principal candidato, aquele que todas as pesquisas demonstravam que iria vencer, inclusive com grande possibilidade, no primeiro turno das eleições. Então, é uma situação de insegurança jurídica colocada no país, porque setores, partes importantes do Poder Judiciário, em conluio com partes importantes do Ministério Público Federal, realizaram uma ação, uma iniciativa, cujo objetivo era abrir caminho para um projeto de poder. O projeto de poder da extrema-direita, encarnado na figura de Jair Bolsonaro, do qual, vejam só, o juiz Moro se tornou ministro. Então, é de uma gravidade extrema, de uma gravidade extrema. É um projeto de poder encaminhado por um procedimento fraudulento realizado por aqueles que deveriam ser os guardiões da justiça no Brasil, o Poder Judiciário e o Ministério Público, chamado muitas vezes de fiscal da lei. Esse fiscal da lei está comprado. Esse fiscal da lei é um fiscal que rouba no jogo junto com o juiz, com o árbitro da partida. O que chama atenção nisso daí, além do fato de que o episódio teve uma interferência decisiva no resultado eleitoral de 2018, além do fato de ter instituído de novo no país algo que a gente já tinha superado desde os anos 80, a figura do preso político. Lula é um preso político, um dos principais presos políticos do mundo hoje, mas também o fato de que nós, companheiros, nós, companheiras, pessoas anônimas, pessoas comuns, estamos todos sujeitos a essa justiça fraudada. Estamos todos sujeitos a essa justiça farsa. Imagine-se um juiz hoje que julga por exemplo, como se diz, uma reapropriação de uma terra ocupada pelo movimento sem teto ou pelo movimento sem terra. Quem nos garante que esse juiz não está em conluio com os advogados do dono do terreno? Nada nos garante isso, Além do que, as liberdades individuais, as liberdades políticas estão sob grave ameaça, uma vez que nós não temos nenhum tipo de segurança em uma justiça isenta, em uma justiça neutra, em uma justiça como ela deveria ser. Acrescente-se a isso que hoje, na verdade ontem, estamos gravando esse vídeo no dia 26 de julho, ontem, 25 de julho, foram editadas duas portarias. Por quem? Pelo juiz Moro, antigo juiz Moro, atual ministro da Justiça, que estabelece a ameaça de deportação de todos os estrangeiros que sejam considerados por quem? Considerados por quem? Perigosos aos interesses nacionais. Na verdade, é um ato de terrorismo de Estado, conta o jornalista Glenn Greenwald, mas também
contra toda a liberdade de imprensa, as liberdades individuais, os direitos individuais, em particular daqueles e daquelas estrangeiros e estrangeiras que optaram por morar no Brasil ou que por razões profissionais precisam morar no Brasil. É uma situação muito grave. Essas portarias editadas pelo Moro, elas são tipicamente portarias, medidas, decretos de governos autoritários, de governos totalitários. Então a situação que vivemos é de extremo perigo. E é nesse contexto, entro aqui no segundo tema da nossa conversa de hoje, que se prepara o 7º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. O Congresso do PT, como principal organização política da classe trabalhadora no Brasil, é um momento de extrema importância para o futuro da resistência, de extrema importância para o futuro das lutas, para barrar as medidas e para derrocar, no limite, o governo Bolsonaro. Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores está chamado a fazer graves reflexões. Por exemplo, o PT precisa refletir sobre o lugar que ele tem ocupado nos últimos anos, né, como força autônoma e independente dos trabalhadores. Essa natureza do PT, que faz parte, é a sua marca de origem, a expressão autônoma da organização política dos trabalhadores, perdeu muito da sua força ao longo dos últimos anos com a política de alianças sem fronteiras, né, que acabaram envolvendo o PT, né, em demandas que eram estranhas aos trabalhadores e demandas que eram contra os trabalhadores. Então, essa discussão que o 6º Congresso, realizado em 2017, não conseguiu fazer, embora as resoluções daquele Congresso sejam muito positivas, mas ele não conseguiu fazer o devido balanço, a devida avaliação do período, principalmente do período que começa com o primeiro governo Lula, em 2003, acabou provocando uma situação em que as boas resoluções do Congresso foram engavetadas, porque saímos do Congresso, voltamos para os nossos estados e o partido continuou realizando uma política, sobretudo uma política de alianças, em tudo por tudo semelhante àquelas realizadas anteriormente e que, de certa maneira, todos concordamos, foi uma política que teve uma grande responsabilidade, né, pela fragilização do nosso partido, pela fragilização do governo Dilma e que facilitou a ação golpista de 2015 e de 2016. Então o PT, por exemplo, vai ter que refletir no 7º Congresso, na sua preparação, na eleição das direções municipais, no processo de eleição direta, sobre questões como essa. Como vai ter que refletir também sobre o seu caráter de partido. Nós tivemos agora um péssimo exemplo de como ocorre no PT um processo que pode levar à sua desagregação. No momento em que o partido encabeçava a luta contra a reforma da Previdência, no momento em que os principais dirigentes das ruas das manifestações contra a reforma da Previdência eram petistas, dirigentes sindicais, populares e outros. No momento em que a nossa bancada, honradamente, fechou os seus 52 votos contra a reforma da Previdência, nós assistimos o espetáculo deprimente dos nossos governadores aderindo à reforma da Previdência. Adesão que acabou não se concretizando, mas que foi anunciada e gerou e semeou confusão, né? Semeou dúvidas, semeou um conjunto de incertezas na classe trabalhadora e principalmente nas direções das organizações que não puderam entender como estávamos ali na porta da empresa de ônibus para barrar a saída dos ônibus, enquanto um governador como o companheiro Wellington Dias falava na televisão que o bode tinha sido tirado da sala e que agora todos nós poderíamos apoiar a reforma. São reflexões desse tipo que o partido vai ter que fazer no seu 7º Congresso. É preciso dizer que o fato de que o PT não venha a estar à altura das suas responsabilidades, à altura do seu dever, como o maior partido de esquerda, como o maior partido de classe que nós temos no Brasil, diante do governo Bolsonaro, é um elemento extremamente negativo e que pode comprometer a resistência que realizamos nesse momento em relação a esse governo autoritário, bonapartista, e que nos ataca, como eu disse no início dessa transmissão, cotidianamente.
Portanto, a tarefa dos militantes petistas, a tarefa dos filiados do PT na preparação do 7º Congresso, a tarefa dos delegados que serão eleitos àquele evento, hoje é exatamente retornar o PT ao conjunto das suas convicções originais, é trazer o PT de volta para o seu leito normal, é unificar o partido, né? É realizar um congresso de unidade na base da luta sem tréguas contra o governo Bolsonaro. É uma tarefa do 7º Congresso fazer com que o PT volte a agir como sempre agiu na sua história. Então, minha gente, essa é a nossa contribuição na transmissão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sinalizem aí, dê o seu positivo, o seu like, o seu gostei no nosso vídeo, deixe o seu comentário. Nossa linha de comentários está aberta para o debate, desde que no nível necessário, é um debate responsável, naturalmente. E estaremos aqui na próxima semana de novo nas redes sociais que você já conhece. Obrigado.